Imperfeição não existe. O que existe são expectativas. Para pensar. Repara que quando a gente critica alguém, quando a gente faz uns questionamentos com relação a essa pessoa, a gente está criticando não a pessoa em si, mas a gente está, de alguma maneira, incomodado com aquelas características daquela pessoa, porque a gente tem uma série de expectativas com relação a ela. De alguma maneira, a gente tem uma insatisfação com relação a ela, porque ela não se encaixa dentro de um padrão do que eu criei, de expectativas que eu criei, de comportamentos que eu criei, de como deve ser que eu criei. Nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de lidar com o diferente. A gente já falou em outras lives, né? Que o diferente é problemático para a gente, historicamente construído, por conta de brigas de território. Isso a gente já sabe. Agora, esse diferente dá esse pavor pra gente. Mas por que ele dá esse pavor pra gente? E aí é interessante. Não vou te falar agora por que ele dá esse pavor. Eu vou te convidar a pensar numa pessoa que você não gosta muito, que você tem dificuldade. Pensa nessa pessoa aí. Que você ou tem dificuldade ou que você realmente não gosta. Pensa uma série de expectativas que você tem com relação a ela, de como ela deveria ser e ela não é. Pensa uma série de características e do que deve ser, o que deve não ser, que são, assim como a Dani está colocando aqui, ó, os seus valores são diferentes, suas crenças são diferentes. Pensa nessas séries de padrões, de expectativas de que a gente tem com relação a essas pessoas. Exatamente. Elas são diferentes e esse diferente amedronta. Sabe por que esse diferente amedronta? Porque, na verdade, isso guarda uma série de incompetências nossas. Isso revela as nossas incompetências. Isso é bom para a gente aprender. E incompetência, vou até mudar, tá? Incompetência significa eu não tenho a habilidade necessária para lidar com aquela situação. Quando você olha, por exemplo, para essa pessoa que você acabou de pensar e acabou de criticar determinado comportamento, o que esse determinado comportamento te desafia? Por que ele te desafia? Ele te desafia porque você tem uma inabilidade em lidar com isso. O que de você não tem e precisaria ter para saber lidar com isso? Então, muitas das vezes o que a gente critica no outro, não é que aquilo que a gente critica a gente tem. Às vezes é também. Mas a gente critica muitas das vezes para esconder, isso inconscientemente, tá, gente? Uma incompetência minha de saber lidar com isso. E eu não consigo enxergar essa minha parte, porque assim, eu não tenho como mudar o outro, todo mundo já sabe disso. Eu tenho como mudar a mim mesmo. E aí eu me privo de me mudar, de conseguir adquirir as competências necessárias para saber lidar com o outro. Se a gente utilizar desse mecanismo para a gente ter essa sacada de saber, bom, então, por exemplo, eu não gosto do fulano, porque o fulano, quando ele é muito impositivo. Mas qual é o problema dele ser muito impositivo? Ah, porque eu não sei responder, não sei quebrar, não sei. Então, o problema não é ele ser impositivo. O problema é eu não saber lidar com essa característica dele de ser impositivo. Então, o que eu deveria, usando aquelas perguntinhas que a gente já aprendeu, né? O que eu precisaria desenvolver de competências para isso? Né? Mas isso é uma outra história, nem é o tema dessa live. Mas dá para você já ter alguns insights nesse sentido. Então, pare para se questionar nesses momentos. Quando você critica alguém, você tem uma série de expectativas com relação a ela. Mas a gente tem essas séries de expectativas até para o nosso conforto. Porque o diferente eu tenho que me mobilizar, aquilo me deixa fora do lugar. Aquilo que é comum a mim, ok, relaxo, estou em segurança. Então, assim, quando a gente está em situação de insegurança, a gente teme, né? E a gente se incomoda e tende a criticar. Mas observa que é uma inabilidade, tá? A gente nunca vai agradar todo mundo já está careca de saber isso, não é verdade? Você não tem como agradar todo mundo. Pensa, no mundo tem 6
6 e alguma coisa, tá? Bilhões de pessoas. Ah, Vinícius, eu sei de tudo isso, eu sei que a gente não tem como agradar todo mundo. Então por que você insiste em querer agradar todo mundo? E para que você insiste em querer que todo mundo te agrade? Ninguém vai agradar. Não é todo mundo, nem ninguém. Voltar. Não é todo mundo que vai se agradar de você e nem é todo mundo que vai te agradar. É assim mesmo, a vida é assim e está tudo certo. E isso não é um problema. Isso não é ruim por natureza. Isso é só uma característica. E a gente vai percebendo isso também ao longo do caminho, tá? Você é perfeitamente adequado para a pessoa que se agrada de você. Então, para que você vai ficar perdendo tempo com pessoas que não se agradam? Quando a pessoa já não se agrada, e principalmente quando isso já está... Você acabou de conhecer, ela não se agradou, ela ainda não criou um rótulo forte, substancial, não está no nível subconsciente dela. Então você ainda consegue mudar, está no presente, mostrando a sua realidade, os seus fatos. Então, por exemplo, você acabou de chegar numa empresa onde alguém dali já te conhece e não gosta de você. E você já sabe disso. Mas as outras pessoas ao redor dela ainda não estão convencidas disso. Você pode já fazer esse elo com essas outras pessoas. Talvez até o elo das outras pessoas faça essa pessoa enxergar diferente. Porque ela vai ter que se posicionar, entendeu? É uma forma do que você tem. Então não gaste a sua energia com quem já definiu. Porque ela já definiu. Eu falei para vocês que a nossa mente trabalha com filtro, né? Então assim, uma vez que a gente definiu que fulano é, a vida é, eu sou, tudo que você diz sobre você, tudo que você diz sobre alguém, já passou o filtro, já virou o filtro. Tudo que você fizer na vida, ou tudo que ele fizer na vida, só vai servir para validar o filtro que você já enfiou ali. É incrível. Então, assim, nem adianta. Se a pessoa já não se agrada, ok, tá tudo certo. Você não precisa se agradar de mim, né? Ninguém precisa me amar. Eu sou o baby, precisa me amar. Né? Não precisa te amar, tá tudo certo. Tem gente que se agrada. E aí a gente perde, como eu falei também, muito tempo querendo forçar as pessoas a enxergarem a gente. A dizer, não, eu tenho valor, olha só, vem cá pra você ver como é que eu sou legal. Deixa eu te mostrar aqui como é que eu sou legal. Tem que estar próximo das pessoas que nos agradam. Mas temos que ter sabedoria para conviver. Exatamente, Dani, está mais pra frente do que eu vou falar, tá? Tem que ter sabedoria para conviver com quem não se agrada. Quem não se agrada da gente. E também com quem a gente não se agrada deles, né, Dani? Você está certíssimo. E aí, dentro desse processo, eu preciso focar a minha energia nas pessoas que se agradam. Então, assim, criar o meu mundo. Criar afinidades. Você nunca, por exemplo, a gente disse, tem um mundo. O mundo é muito grande. Eu nunca vou me relacionar com o mundo inteiro. Nem vou me relacionar com o meu estado inteiro. Nem vou me relacionar com o meu município inteiro. Nem com o meu bairro inteiro. Às vezes nem com a minha família inteira, porque não dá para conviver, que às vezes mora distante, né? E aí, por que a gente não escolhe as pessoas mais adequadas? As pessoas que realmente se agradam. E aí, gente, inevitavelmente, como a Dani também disse, tem pessoas que a gente vai conviver, tem pessoas que vão ser diferentes. E aí é que está o grande barato. Quando a gente entende que a gente não precisa de ser amado, de ser idolatrado, que a gente já é perfeito como a gente gente já está perfeitamente adequado para o lugar aonde a gente deveria estar, a gente tira essas expectativas e até começa a se questionar. Por que eu estou gerando essas expectativas com relação a essa pessoa? Quais são essas inabilidades? Vamos desenvolver essas inabilidades? Vamos nos tornar um pouquinho melhores em lidar e em compreender o outro? Porque à medida que você é um pouco consequente, se você não tem compaixão de você, se você não cuida de você, se você todo o tempo está tentando agradar, está tentando se adequar, com toda certeza você vai projetar isso que as pessoas têm que fazer a mesma coisa para você. Se você começar a trabalhar isso em você, eu não preciso fazer, projeta também a mesma situação para o outro, né? Direitos iguais. Então, eu não preciso ser melhor, eu sou perfeito para quem... E a pessoa também é, todo mundo é. Todo mundo é perfeitamente adequado para o que nasceu para ser.
Então ele tem o seu grupo de convivência. Muitas das vezes o que a gente não está é próximo, não está no lugar adequado. Mas o diferente ele não pode representar para mim ameaça. Historicamente foi construído assim, geneticamente a gente está preparado para combater, isso é fato. Isso é fato. Só que o outro, na real, não é uma ameaça para nós. Hoje, na civilização que a gente tem, na estrutura que a gente tem, nas leis universais de direitos humanos que a gente não corre mais esse risco sobrenatural, sabe? Sobrenatural, digamos assim, muito poderoso, né? De ter que enfrentar o diferente, assim, de que eu vou perder a vida por conta do diferente. Isso não existe mais. Então, assim, não cabe mais essa lógica. Só que a genética, o corpo ainda está preparado para isso, essas crenças ainda estão preparadas para isso. Mas a gente pode ir rompendo cada vez mais, entendendo a diferença do outro como complementariedade. O que eu falei que a gente vive na interdependência, vocês lembram disso? Então, assim, eu vou canalizar a minha vida para viver em função de quem se agrada, no sentido do meu grupo. Quem precisa das minhas competências, do meu trabalho, das minhas competências, das minhas características, vão se agradar. E é para eles que eu vou fazer. E eles vão se agradar e a gente vai conseguir trocar. Não significa que eu não vou me aperfeiçoar. Eu tenho que me tornar cada vez melhor, cada vez mais competente, cada vez mais eu, cada vez mais perfeito. Não é uma questão de imperfeição, mas quero cada vez mais estar mais hábil em realizar aquilo que eu faço. Só que assim, não é um mundinho, não é uma bolha, né? A gente vive, como eu já disse também, em interdependência. O que significa isso? A gente precisa um do outro para viver. A questão é que as pessoas que estão nessa bolha, elas têm mais afinidade. E elas se ajudam, elas se adequam mais. Só que você não depende só dessas pessoas para viver. A gente tem essa complementariedade, tem as riquezas desse outro, desse diferente que me enriquecem. Por exemplo, eu mesmo fui formado por algumas pessoas que hoje talvez não me sinto tão seguro com algumas dessas pessoas. Não no sentido da formação e do conhecimento, isso não. Com relação à pessoa, tá? Mas, independente disso, ela me enriqueceu. Ela me fez pensar, ela me fez me colocar num ponto de vista diferente. E quando eu me permito saber que a minha perfeição é ser imperfeito, no sentido de eu não tenho todas as competências que eu preciso e está tudo certo, eu posso aprender, eu posso desenvolver, eu estou aberto a ouvir a riqueza do outro, o ponto de vista do outro, a diferença se dá, que eu não me deixo levar no sentido de tudo que o outro diz e determina, eu tenho que cumprir. Não, não é assim. Não tem que cumprir tudo que o outro determina para mim. Eu sei quem sou eu sei os meus valores, eu sei a minha vida, eu sei o que eu quero para mim. Agora, eu tenho capacidade de dialogar com o diferente, de ouvir o diferente. Porque quando a gente fala dialogar, parece que as pessoas têm fala. Dialogar é muito mais escuta do que fala. Né? É você tentar compreender o ponto de vista. Mas eu não entendi, você pode me explicar melhor? Até você compreender o mindset daquela pessoa. O que para ela, na mente dela, significa tudo aquilo. Para que você possa entender o ponto de vista. Ah, entendi. Então, sobre essa ótica, nessa perspectiva, isso pode até fazer sentido. Mas tem esse outro ponto de vista aqui também. E o ideal é que você tenha esse ponto de vista de diálogo. Eu, graças a Deus, tenho uma oportunidade de ter amigos assim, né? A Dani, que está aqui na live, é assim, às vezes a gente discorda, tem pontos de vista diferentes. Eu tenho outros amigos, uns filósofos, outros são formados em ciências sociais. Então, são pessoas que já gostam de questionar tudo. E o que eu adoro também, sou bem assim. E a gente vai enxergando pontos de vista diferentes. E aí é legal porque sempre tem o ponto de vista. Então, assim, Vinícius, é legal, mas segundo fulano é assim. Segundo Beltrano é assado. Segundo o outro fulano, eu falei, gente, mas tem visão para todo mundo, né? Você fica com o que fica melhor para você. A Rafa falou, essa rotulagem é meio perigosa. Acho que você não permite ver outras possibilidades. Exatamente. Não temos só uma situação para entregar. Temos muitas nuances. Exatamente, temos mesmo. E aí a gente precisa entender e dialogar com esse diferente. O que a gente não pode é se negar, tá?
E ao mesmo tempo, gente, quando a gente vai se abrindo, vai compreendendo essa riqueza e essa complementariedade, a gente vai entendendo também que é tranquilo a gente mudar. Mas a gente não tem que mudar para agradar. A gente tem que mudar quando faz sentido para nós mudarmos. Então, por exemplo, às vezes eu fiquei a minha vida inteira conduzindo, isso já aconteceu comigo, só não estou conseguindo lembrar uma situação assim para te dizer, nessa situação. De que eu, em trabalho mesmo, defendi o tempo inteiro. É assim, é assim. Gente, a gente tem que fazer assim, tem que fazer assim. A pessoa só vai vir nisso. Mas e se a gente fizer assim, não vai acontecer assim, assim, assado? Não seria melhor a gente fazer assim? É verdade. Então, quer dizer, às vezes você fica defendendo uma teoria. Eu me lembro dessa situação, não me lembro com o que exatamente, mas eu defendi essa teoria, tipo, 1 ano, 2 anos, e ninguém nunca desafiou a minha crença. Acho que todo mundo, nesse momento, preferiu, sabe, se recolher. Até o dia que alguém falou, e falou assim, nem é brigando não, só colocou. Falei, é verdade. E naquele mesmo momento, naquele mesmo exato momento, a gente mudou o paradigma. E assim, eu não tenho problema em mudar. Minha questão é, precisa ter lógica. Porque eu não vou largar a minha essência, não vou largar aquilo que está estruturado por uma coisa sem sentido, só porque você acha que é. Agora, você me mostrando nessa complementariedade que realmente faz sentido, que aquilo que eu estou fazendo não vai me levar para um lugar bacana, com certeza a gente muda. Só não muda quem não quer aprender, quem quer realmente ser turrão, quem quer cabeça fechada. A ideia do que a gente está falando de que você é perfeito e ficar no seu grupo não significa, nessa ideia, que você vai se fechar para o mundo externo. Mas significa que você vai estar adequado ao seu lugar, tá bom? Vai gastar a sua energia em agradar quem te agrada, ok? Como eu disse, você nunca vai agradar todo mundo. Então comece a priorizar quem precisa ser priorizado. Mas também troque com o diferente. Eu acho muito engraçado, assim, com as minhas amizades, porque a gente tem um pouco das duas realidades. O que a gente tem de igual é gostar de conversar e de trocar ideia. Mas a gente é muito diferente. Engraçado, né? Porque a gente acaba sendo parecido, complementar ali, parecido, muito parecido, mas a gente se complementa na diferença. E o diálogo é muito legal, gente. É muito legal a gente ter alguém realmente para poder trocar, para poder contradizer, porque assim, tem muita gente que tem medo, né, de colocar as situações, de dizer a verdade para você, de verdade para verdade dela, né? Não significa que é verdade absoluta, mas dizer o que ela pensa, de colocar para você outro ponto de vista. Tem muita gente que segue, tipo, só confirmando tudo que você faz. E nem sempre é verdade, né? A gente tem que estar atento também para tudo isso. Mas, para a gente ir encerrando, fique atento, entenda que você não vai agradar todo mundo e tá tudo certo, tá? Você não tem condição de agradar todo mundo. Não é também, nem é todo mundo que vai te agradar e tá tudo certo também. Entenda que essa é a riqueza dele e essa riqueza dele não me complementa. Essa riqueza dele não é quem eu sou, entende? No sentido de convívio. Isso não significa que a gente não possa se enriquecer. Tá sendo claro, gente? Dá um feedback para mim se está sendo claro isso ou não. Dani disse que falou sobre isso ontem. Que bom. Sobre isso o quê? Da nossa conversa? Sobre o que você falou? Que adoro analisar o comportamento de pessoas diferentes de mim. Exatamente. E o legal é um pouco disso, Dani, esse retro, sabe? Quando você analisa o diferente para também analisar o seu, né? Então eu enxergo o outro que ele é diferente, por que que ele faz aquilo, mas por que que o meu também é assim? E por que que eu estou analisando isso? Por que que isso é importante? Isso é legal também a gente colocar, né? É importante a troca de ponto de vista, de percepções, isso gera crescimento, gera visão de possibilidades. Exato. E quando você vai trocar, é isso. Ele é perfeito como é, o ponto de vista dele é dele, e isso faz sentido para ele, isso mobiliza a vida dele. Muitas pessoas dependem desse ponto de vista dele, isso faz sentido para esse grupo e tá tudo certo. Eu só não sou desse grupo. E não significa que eu não possa conviver, eu posso conviver com o diferente. Mas eu tenho que entender que a minha energia não é gasta ali.
Minha energia não é gasta para provar nada para ninguém. Eu sou simplesmente quem eu sou. Eu vou usar a frase de novo, isso eu não falei aqui na live, mas que eu falo sempre. A gente só dá conta de ser quem é. E o outro só dá conta de ser o outro. Então esse negócio de tentar ser uma coisa diferente do que a gente é para agradar o outro, a gente vive, ó, piradinho. E do outro também, se a gente quiser forçar o outro para ele se adequar a gente, ferrou, também não funciona. E até fazer um paralelo. Isso é o grande problema de relacionamento. Porque relacionamentos amorosos, né, sobretudo, a gente quer projetar no outro, a gente tem uma idealização, uma situação de perfeição. Então, o perfeito é isso aqui. Só que, ou você tem duas opções. Ou você vai ficar com essa ideia, entre aspas, do que realmente se adequa a você e vai procurar o que se adequa e pronto, e vai ficar calmo e tranquilo. Ou você vai ficar com diferente, sabendo que é diferente. E parar de criar essa expectativa, essa necessidade de que esse diferente mude. Porque o que faz ele viver, o que faz ele ter vida, que faz ter ânimo, o que faz ele se sentir adequado é justamente ser diferente. Ser daquela maneira que é. Então, assim, quando a gente tenta em relacionamento imprimir a nossa vontade no outro, a gente mata esse outro. E isso desestrutura tudo em relacionamento. Então, assim, tanto de relacionamento amoroso, quanto de relacionamentos gerais. Então, a gente tem que estar muito atento a essas questões. Isso é respeito, não sou do grupo, mas respeito o ponto de vista deles. Exatamente, Rafa. O comportamento deles é baseado nas crenças que foram passadas para ele. Perfeito, Dani. E é isso que é interessante. Só que assim, a gente aqui tem tido a possibilidade de refletir e aprender exatamente isso, que é as crenças que foram passadas. Só que muitas pessoas, infelizmente, não têm essa possibilidade de reflexão. O que eles têm é a crença de que essas crenças são deles, né? Não, eu aprendi assim, não, é isso que eu acredito, eu sou assim, o mundo mas eles vão só reproduzindo, né? Vão seguindo o fluxo. E tá tudo certo também. Na verdade, é um problema deles. À medida que a gente puder ajudar, ótimo, mas eu não posso forçar nada, né? É realmente da pessoa. Então, assim, diante da vida, diante dessa dimensão, sabendo que eu sou adequado para o meu ambiente, que eu sou adequado para as pessoas, sabendo que não existe a imperfeição, que existe expectativa, o ideal é que a gente comece a trabalhar essas questões, de deixar o outro ser o outro, de deixar que eu seja eu. E lembra que eu falei para vocês lá atrás, né? Numa situação de ameaça, reduzir as inseguranças das pessoas. Porque se as pessoas estão agindo agressivamente ou tentando fazer você vestir a camisinha delas, a camisa de força, né? Que prende elas, é porque elas estão inseguras. E qual que é essa insegurança? De não saber lidar isso. É de ter essas incompetências de não saber lidar com você. Entendeu? Com as suas características. E aí a gente precisa aprender essa habilidade desenvolvendo tudo isso. Mas, enquanto isso, aprenda. Seja grato, seja grata pela pessoa que você é, pela pessoa que você se tornou e pela pessoa que você ainda vai se tornar, porque ninguém é como uma fórmula rígida, né? A gente está em processo de transformação, o que a gente chama muito de impermanência. Eu costumava dizer, muito antigamente, que acho que era mais fácil, uma linguagem mais fácil minha, era dizer que a gente não é nada, a gente está sendo. Porque assim, só que algumas coisas dentro da gente já está consolidada, já está certo. Então, essa característica é muito forte, isso é muito certo. Isso eu já sou. Agora tem coisas que a gente está sendo, a gente está construindo ainda. E mesmo aquilo que a gente já disse que é, pode mudar. Então, assim, por isso que a gente está nessa impermanência. E tudo revela essa impermanência, né? O corpo, as alterações. Tem uma expressão que eu acho muito, muito doida. A expressão, mas é real, tá? Não sei se você sabia disso. Que você troca todas as células do seu corpo, se você viver 70, 80 anos, pelo menos 3 vezes. Aí eu fico assim, caraca!
Quem me disse isso, e aí depois eu fui pesquisar cientificamente, foi meu pai. E aí ele disse o seguinte, ele falou assim, Vinícius, eu acredito em reencarnação. Eu falei, como assim? Porque ele se dizia católico, né? Aí eu falei assim, ele disse, não, eu acredito, só que eu acredito em reencarnação em vida. Eu falei, me explica. Aí ele falou assim, é porque todas as nossas células. Aí me explicou tudo isso que eu acabei de falar. Aí eu falei, não acredito nisso, não. Pelo amor de Deus, não é verdade, não. Aí depois tive que pesquisar, né? E aí, e o que é mais incrível é isso, você imagina, nem biologicamente a gente é o mesmo, né? A gente se muda 100% ao longo da vida, que loucura. Como é que a gente pode mudar 100% e continuar, entre aspas, o mesmo, né? Embora a gente não continue o mesmo. A gente é o mesmo, mas não é o mesmo. Isso que é o mais louco da vida da gente. Então tudo se altera, a vida é dinâmica. Mas em essência, a gente é como é e tá tudo certo. Mesmo que você mude, esse novo eu seu também é perfeito. Então é só a adequação, mas a adequação dos aprendizados, do crescimento, das habilidades que você está desenvolvendo, não é verdade? Então seja grato pela pessoa que você é, pela pessoa que você foi, pela pessoa que você ainda vai se tornar. Seja grato por tudo isso. Seja grato pelas pessoas que passam pela sua vida. Seja grato por todo aprendizado. Seja grato, inclusive, por essas diferenças. Aprenda a ser grato, a olhar essas diferenças como oportunidades. Oportunidades de quê? De eu saber me analisar, que competência me falta. Se eu estou inseguro com relação a essa pessoa, ao comportamento dessa pessoa, ele revela alguma coisa sobre mim, sobre as minhas inseguranças. E o que eu posso melhorar sobre isso? O que eu posso trabalhar dentro de mim sobre isso? Exatamente. Esse papo cabeça daria uma live de 24 horas, né? Exatamente isso. Então comece a ser grato. E não gaste a sua energia tentando provar nada para ninguém. Mas ao mesmo tempo, lembra lá, não seja ameaça, seja ouvido. Já falei das 3 coisas que todo mundo quer, né? Ser ouvido, ser amado, ser valorizado. Trabalhe isso. Mesmo as pessoas mais ameaçadoras sendo tratadas dentro disso, acabam cedendo. Se elas não cedem por isso, elas cedem para aqueles outros 3, que é vantagem, oportunidade e benefício. Se ela vai ganhar alguma coisa com isso, ela também já começa a se adequar de uma forma diferente. Então, assim, a gente tem algumas ferramentas, né, que ajudam nesse processo. Claro que no curso a gente aprofunda isso, explica mais coisas. Quer dizer, são nuances, né, gente? E são muitas ferramentas práticas, então não tem jeito. A gente tem que ir trabalhando porque são quebras de paradigmas. É para ser disruptivo, é para